Você acredita que nasceu para ser pequeno, que seus sonhos têm limites, que sua vida deve caber em uma caixa invisível construída por gerações. Mas escute agora, você é infinito, não como uma ideia poética, mas como uma verdade que pulsa silenciosa dentro de cada célula sua. Mestre Rumi disse, não viva em um pequeno mundo, há um universo inteiro em você. Esse é o convite. Romper o condicionamento coletivo que o ensinou a conter sua alma. Antes de prosseguirmos, faça algo agora. Comente abaixo a palavra Eu Sou Infinito. Este é um pequeno rito de compromisso, um portal simbólico para que sua consciência abra caminho. Só assim, continuaremos juntos nesta jornada. Sinta agora sua respiração, não apenas como um ato fisiológico, mas como um ritmo sagrado. Imagine que cada inspiração é o chamado da sua alma, e cada expiração, a dissolução dos muros invisíveis que aprisionam seu espírito. O sufismo nos ensina que o corpo é um jardim, e a respiração a dança da alma. Respire profundamente e permita que a vibração desta palavra, infinito, ecoe por dentro de você. O caminho de Rumi é um convite para abandonar a pequena prisão da mente. Ele não ofereceu apenas poesia, mas um mapa vivo para a libertação. Os sufis chamam isso de tarika, o caminho interior, onde a alma é treinada para lembrar quem ela é antes de ser moldada pelo mundo. E o maior ensinamento é este: você nunca é tão pequeno quanto pensa. Seu espírito é vasto como o cosmos, mas fomos ensinados a ignorar isso. Esse ensinamento existe porque ao longo da história fomos moldados por padrões inconscientes, memórias coletivas que nos dizem o que é possível e o que não é. Desde a infância aprendemos a medir a vida em regras, limites, medo. É como se recebêssemos um mapa incompleto, onde a maior parte do território da alma está oculta. O sufismo surge para revelar esse território perdido, guiando pelo silêncio e pelo coração. Imagine que você vive num vasto jardim, mas alguém colocou paredes ao redor. Você acredita que o jardim é pequeno porque nunca olhou além das cercas. O sufismo diz que essas cercas existem apenas na mente. Rumi nos lembra que há uma rosa escondida em cada instante, mas você precisa aprender a ver. A visão interior nasce quando o coração se abre. Esse é o despertar espiritual. Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda quando percebem esse mecanismo. Um estado de expansão onde a alma não mais se sente separada do universo. Isso é o amor divino no sufismo. União sem fronteiras. É a voz silenciosa que sussurra em seu peito. Você é uma estrela do todo. Não uma estrela isolada, mas parte da dança infinita da existência. O problema é que a maioria vive longe dessa percepção, presos ao barulho da vida, às demandas externas, aos condicionamentos herdados. E o sufismo propõe um caminho diferente. Ir além da mente, além das palavras, até o espaço onde não existe tamanho, forma ou tempo. É o que Rumi chama de o silêncio interior. Nesse silêncio, a alma reconhece sua própria imensidão. Aqui está um ensinamento raro. A prática sufista não é sobre acumular conhecimento, mas dissolver limites. É como um rio que retorna ao mar. Cada prática, seja meditação, dança, poesia ou contemplação, é um convite para dissolver o ego e despertar para a vastidão. Não é teoria, é experiência viva. Essa é a alquimia interna, transmutar a sensação de ser pequeno em consciência de ser infinito. Se você pudesse sentir agora, no corpo, a essência desse ensinamento, perceberia que não é algo externo que precisa conquistar. O infinito está dentro de você, esperando que sua atenção se volte para ele. Rumi dizia que somos um oceano em uma gota. Essa é a chave da transformação. Olhar para dentro como quem olha para um universo inteiro. O sufismo fala de dois grandes caminhos: o externo, através do estudo e da disciplina, e o interno pela entrega e contemplação. Ambos caminham juntos como dois rios que se encontram. No silêncio interior, o discípulo não busca acumular respostas, mas dissolve perguntas. Ele entra num estado onde não há mais separação entre buscador e buscado. Essa é a essência do despertar espiritual. Mas aqui vem a quebra de paradigma. Você pode pensar que essa expansão
exige isolamento, retiro, anos de prática. Não. Muitas vezes, ela acontece no meio da vida comum, enquanto você caminha, trabalha, respira. O sufismo revela que a consciência do infinito não depende do espaço, mas da intensidade com que vive cada instante. Um instante pode conter a eternidade. A partir dessa visão, cada desafio deixa de ser um obstáculo e se torna um portal. Rumi dizia que o que você procura está procurando você. A dor, o vazio, a sensação de limite são sinais. São convites para atravessar a parede invisível e reconhecer seu verdadeiro tamanho. Isso é a transmutação interna, a mudança do olhar sobre a própria existência. Muitas pessoas relatam que, ao integrar esse olhar, sentem uma expansão profunda. O peso da vida diminui e surge uma leveza sagrada. Não porque tudo mudou, mas porque mudaram a maneira de perceber. Isso é parte da sabedoria sufi. A realidade externa não precisa mudar para que você alcance a liberdade. Ela muda quando a consciência muda. No sufismo, a poesia é um instrumento de despertar. Rumi não escrevia para entreter, mas para ativar. Cada verso é como uma chave para abrir portas internas. Quando você lê Rumi, não lê apenas palavras. Você é chamado a experienciar. Isso é a força da linguagem da alma. Ela fala diretamente ao coração, atravessando o véu da mente. Agora respire profundamente e imagine seu coração como um templo. Dentro dele está a rosa e o mistério. Essa rosa não é um símbolo distante, mas uma presença viva. Rumi descreve esse encontro como a dança da alma, um estado onde a separação desaparece. É o despertar para a unidade com o todo, onde o pequeno desaparece e resta o infinito. Aqui está outro segredo. A limitação é sempre mental. Ela nasce da identificação com um eu pequeno, o ego condicionado. O sufismo ensina que essa identificação é uma ilusão necessária para a experiência, mas não uma verdade absoluta. Quando você percebe isso, começa a desatar nós antigos. É como retirar uma máscara e redescobrir o rosto original da alma. Essa experiência é chamada no sufismo de fana, a dissolução do eu. Não uma destruição, mas uma integração, um reconhecimento de que você nunca foi separado do todo. Isso transforma a relação com a vida. O sofrimento deixa de ser um castigo e se torna uma passagem sagrada. É a alquimia interior, onde a dor se converte em luz. Muitos mestres sufis relatam que a vida inteira é uma prática de retornar ao coração, e que cada momento é uma oportunidade de lembrar quem você realmente é. Essa lembrança não é algo distante, mas uma presença contínua, uma chama invisível que nunca se apaga. Isso é o que Rumi chama de a voz do silêncio. Agora pergunte a si mesmo: você vive como se fosse pequeno porque realmente é, ou porque foi ensinado a acreditar nisso? Essa é a chave. Essa pergunta abre um portal, e atravessar esse portal não exige poderes extraordinários, exige consciência, e consciência nasce de atenção, entrega e amor. Você pode começar agora mesmo. Escolha um momento no seu dia e simplesmente perceba que você é mais do que pensa, que há um jardim escondido dentro de você. Um jardim onde a alma dança sem limites. Esse é o chamado sufista. Viver cada instante como uma presença sagrada. A cada respiração, a cada pensamento, a cada olhar, você pode escolher expandir. Essa escolha é uma prática diária. É o caminho do coração que Rumi revelou em sua poesia. Não um caminho distante, mas algo vivo, presente e acessível agora mesmo. E aqui está a última provocação deste bloco. A sensação de ser pequeno que você carrega pode ser a maior dádiva, pois ela é o ponto de partida para perceber a sua infinitude. O sufismo não propõe uma fuga da realidade, mas uma transfiguração dela. Um despertar para a verdade escondida em cada instante. O sufismo nos ensina que a verdadeira expansão não vem da acumulação de conhecimento, mas da dissolução das certezas. Você pode pensar que compreender sua infinitude exige livros, mestres ou longos retiros, mas Rumi mostra que ela nasce no instante em que você aceita não compreender. Esse estado de rendição não é fraqueza, é coragem.
coragem para reconhecer que o universo não cabe na mente. Quando percebe isso, a mente se torna um instrumento, não um dono. Dentro do coração sufista existe um paradoxo. Para encontrar o todo, é preciso abandonar a busca. Muitos acreditam que despertar é atingir algo novo, mas é reconhecer o que já existe. É perceber que sua alma nunca esteve separada, apenas distraída. Essa distração é a essência do condicionamento coletivo. Rumi descreve isso como uma névoa suave que recobre a visão. E o trabalho espiritual é dissolver essa névoa com presença. Você pode imaginar que o sufismo é uma tradição distante, feita de rituais complexos e meditações exóticas. Na verdade, ele é simples como respirar e profundo como o silêncio entre as respirações. Cada momento da vida pode se tornar um portal, se você aprender a olhar sem pensar. Essa visão é o núcleo da poesia sufi, transformar o cotidiano em um ritual contínuo de presença. A sensação de pequenez nasce quando nos identificamos com a superfície. O sufismo ensina que nossa essência está além da superfície, além da forma e do nome. Rumi dizia que sua alma é mais vasta que o céu inteiro, não como uma metáfora distante, mas como uma experiência acessível a qualquer um que aceite olhar para dentro sem resistência. Isso exige um abandono silencioso, um desapego que não é renúncia, mas expansão. O condicionamento que o ensinou a ser pequeno não é visível. Ele age como uma gravidade invisível, puxando sua consciência para baixo. A maioria das pessoas vive sob essa força sem perceber. A prática sufista é aprender a perceber essa gravidade e, lentamente, soltá-la. Isso não é simples exercício mental, mas transformação energética. Mudar a frequência interna para acessar um novo estado de ser. Você pode imaginar que a expansão espiritual seja algo gradual e linear. O sufismo revela que pode ser instantânea, mas exige um salto qualitativo na percepção. Não é adicionar algo novo, mas reconhecer o que sempre foi. Isso muda tudo. Não é sobre conquistar, mas lembrar. E essa lembrança é silenciosa. Ela não precisa de comprovação externa. Ela se reconhece no eco da alma. No sufismo, existe uma prática chamada muraqaba, contemplação profunda. Muitos pensam que contemplar é fechar os olhos e se afastar do mundo, mas é justamente o contrário. É entrar na presença plena dentro do mundo, sentir cada instante como se fosse a primeira vez. É dissolver a separação e perceber que cada detalhe contém o todo. Essa visão altera a experiência de viver, como se cada momento se tornasse eterno. Há algo profundamente subversivo no sufismo. Ele não oferece respostas prontas, mas muda a estrutura da pergunta. Você pode estar procurando uma definição de infinito, e o sufismo responde fazendo com que você perceba que infinito não pode ser definido, apenas vivido. Essa percepção transforma a relação com a própria vida, tirando o peso das dúvidas e trazendo leveza ao existir. O ensinamento de Rumi não é apenas filosófico, é visceral. Ele não convida você a aceitar um conceito, mas a entrar em um estado de ser onde a compreensão surge naturalmente. Isso quebra a lógica comum. Entender não vem de pensar mais, mas de silenciar a mente para que a sabedoria se revele. É uma transformação que atravessa a mente e habita o corpo. A limitação humana nasce do hábito de viver separado de si mesmo. O sufismo revela que não existe separação. Esse despertar não é uma meta distante, mas uma prática diária de lembrar. Rumi dizia que você já é a porta para o infinito, mas a maioria vive como se fosse uma parede. Reconhecer a porta exige coragem. A coragem de olhar além da segurança do conhecido. A experiência sufi não é sobre abandonar o mundo, mas transformar a maneira como você o habita. Não é sobre escapar da vida, mas viver cada instante com intensidade e presença. Isso muda a percepção de tempo. Passado e futuro deixam de ter controle, e o presente se torna o espaço onde a eternidade pulsa. É uma mudança sutil, mas profunda. Você pode pensar que esse estado é reservado a poucos iluminados, mas o sufismo mostra que é a condição natural da alma. Não é mérito, é despertar.
E esse despertar não é gradual apenas em palavras, ele é imediato na experiência. Muitas pessoas relatam que sentiram pela primeira vez sua infinitude em um momento simples, um gesto, uma música, um silêncio. Existe uma dimensão do sufismo que poucos compreendem. Ele não ensina como conquistar algo, mas como dissolver a barreira entre você e o que procura. Essa barreira é criada pela mente, pelos padrões herdados. Rumi dizia que a chave não está fora, está dentro. Isso muda o paradigma. Despertar não é encontrar, é lembrar. O sufismo trabalha profundamente com a linguagem da alma. Não é uma linguagem discursiva, mas simbólica. Cada poema, cada imagem, cada silêncio carrega uma ativação. Essa ativação não exige compreensão intelectual. Ela é um processo direto, uma frequência que desperta algo adormecido no interior. Você pode pensar que saber sobre sufismo é suficiente, mas o sufismo não é sobre saber, é sobre estar. Saber é mental. Estar é energético. Estar é habitar a consciência além do pensamento, reconhecendo sua própria vastidão. Esse é um ponto de virada. Deixar de buscar algo e permitir que o infinito se revele naturalmente. Há um ensinamento profundo escondido nas palavras de Rumi. A expansão espiritual não é um destino, é uma condição presente. O erro é procurar a infinitude como algo distante. Ela não é um prêmio, é a essência do seu ser. Isso muda tudo. Não é sobre alcançar, mas perceber que já chegou. Essa percepção não é apenas uma ideia, é uma vivência. No sufismo, vivência e ensinamento são a mesma coisa. Não há separação entre aprender e experienciar. Cada prática, cada momento de presença, é um exercício de lembrar sua natureza infinita. É uma dança silenciosa entre alma e consciência. Você pode imaginar que essa vivência exige práticas longas, mas o sufismo mostra que ela pode nascer no instante mais simples. Um olhar, um suspiro, um gesto de gratidão podem abrir a percepção do infinito. É um convite para viver cada instante como uma abertura. Isso redefine a relação com a própria existência. O sufismo nos lembra que a percepção de ser pequeno é uma aprendizagem profunda, não uma limitação absoluta. É o ponto de partida para compreender o próprio caminho. Reconhecer isso é reconhecer que a pequenez é um ensinamento e não uma prisão. Essa visão muda a experiência da vida. O pequeno não desaparece. Ele se transforma em parte do todo. E aqui está algo a considerar profundamente. Sua pequenez pode ser uma preparação para perceber a vastidão. Muitos buscadores passam anos acreditando que precisam crescer até atingir a infinitude, quando na verdade o processo é inverso, perceber o pequeno como expressão do infinito. Essa é a alquimia da consciência. Rumi nos oferece um caminho vivo, o amor divino como prática contínua. Esse amor não é sentimental, mas é uma frequência que dissolve limites. É a experiência de se reconhecer dentro do todo. É isso que transforma a vida em poesia viva. Uma dança, onde o eu se expande até tocar o infinito. Há um erro comum que atravessa a mente humana: acreditar que a grandeza é conquista e que a pequenez é destino. O sufismo revela que o contrário é verdade. A grandeza não é algo que se atinge, mas algo que se lembra. A pequenez não é falta, é ponto de partida. Rumi dizia que antes de descobrir o infinito, é preciso reconhecer o véu da limitação. Essa percepção muda a relação com tudo que você pensa sobre si mesmo. Quando olhamos para dentro, percebemos que o conceito de ser pequeno não é um fato, mas uma história repetida pela mente. Essa história é tão sutil que a maioria vive sua vida acreditando nela. No sufismo, o caminho não começa rompendo barreiras externas, mas desmontando histórias internas. É nesse trabalho silencioso que a consciência se expande, revelando que não existe limite para o que o ser pode experienciar. Você pode imaginar que expandir sua consciência exige esforço contínuo e disciplina, mas o sufismo ensina algo contrário. A expansão surge quando cessamos de lutar contra nós mesmos. Rumi expressa isso dizendo que o caminho não é conquistado, é entregue. Essa entrega é um ato de coragem que dissolve qualquer crença de separação. Ela não é passiva,
É a ação mais ativa que existe, abrir mão do que você acredita ser seu. A tradição sufi fala de duas portas para a percepção: a porta da mente e a porta do coração. Muitos acreditam que ambas são caminhos paralelos, mas Rumi revela que são a mesma porta vista de dois lados. O coração não está além da mente. Ele é a mente em estado de presença. Quando essa presença se instala, o conceito de ser pequeno desaparece. É uma experiência que não pode ser explicada, apenas vivida. A percepção do infinito não é linear. É um fenômeno quântico da consciência. Não ocorre passo a passo, mas em saltos. Isso significa que você não precisa ser melhor para acessar o seu potencial. Você precisa reconhecer que ele já existe. O sufismo chama isso de Yahu, a lembrança imediata. É como se o véu fosse retirado em um instante e a percepção se tornasse clara, profunda e irrevogável. Muitos acreditam que o sufismo é distante, reservado a um pequeno círculo de iniciados. Mas a verdade é que ele é a voz mais próxima e natural do coração humano. Ele não se apresenta como filosofia erudita, mas como experiência viva. Rumi dizia que sua poesia não é para ensinar, mas para despertar, porque a verdade sufista não se aprende, se reconhece. Você pode pensar que a prática espiritual é algo formal, como uma rotina. No sufismo, a prática é a vida vivida em presença. Cada momento é um convite, não um exercício a cumprir. Um olhar, uma respiração, um gesto simples podem conter a essência de uma vida inteira. É a percepção que transforma a realidade, não a quantidade de tempo dedicada. Essa é uma compreensão que rompe paradigmas. Despertar não exige mais tempo, exige atenção. O sufismo revela que a pequenez existe para ensinar. É como um silêncio no qual se percebe a vastidão. Muitas tradições espirituais ignoram essa dimensão, mas Rumi a coloca no centro. Antes de saber quem é, você precisa reconhecer o que não é. Essa experiência pode parecer dolorosa, mas é a abertura necessária para tocar o infinito. É um convite para atravessar uma parede que só existe na percepção. Há um ensinamento profundo escondido nas palavras de Rumi. A alma não cresce, ela lembra. Isso desafia a lógica comum. Você pode pensar que precisa acrescentar algo para se expandir, quando a verdade é que precisa retirar camadas, retirar ideias, crenças e padrões que obscurecem a visão interna. O sufismo não é sobre aquisição, é sobre liberação, um processo silencioso que transforma profundamente o ser. A percepção da pequenez é um ponto de fissura, uma abertura para o despertar. Não é algo a ser eliminado, mas compreendido. Rumi nos lembra que o caminho começa quando você aceita que não sabe. Essa aceitação é uma chave mestra. Ela abre a porta para uma percepção onde o pequeno e o infinito coexistem como aspectos do mesmo mistério. Essa coexistência é a essência do misticismo sufi. O sufismo ensina que o mundo não é um palco para conquistar, mas um espelho para reconhecer. Não se trata de mudar o mundo externo, mas a forma como se vê o mundo. Quando essa mudança acontece, a consciência se expande naturalmente. Você passa a perceber que ser pequeno é uma ilusão de perspectiva e que a verdadeira grandeza é simplesmente viver com plenitude. Você pode imaginar que a linguagem espiritual é abstrata, distante, mas a poesia sufi é concreta como o toque da água, simples como um gesto. Ela é linguagem da alma, capaz de atravessar camadas mentais e atingir diretamente a presença. Rumi sabia que a verdade não precisa ser explicada em detalhe. Ela se revela quando você permite que sua consciência se abra. No sufismo, não existe separação entre caminho e meta. O caminho é a meta. Essa visão muda o paradigma. O que você busca não está em algum lugar distante, está em cada passo dado com consciência. É como perceber que o tesouro não está no final da jornada, mas em cada instante em que você está presente. Essa percepção transforma a vida em poesia viva. A limitação não é uma condição, é um estado temporário. Isso significa que ela pode mudar num instante. O sufismo mostra que não há necessidade de esperar para se tornar inteiro. Essa mudança não exige esforço extraordinário, mas atenção extraordinária ao agora.
Rumi dizia que o instante contém o eterno. Essa é uma prática viva que dissolve qualquer crença em pequenez. Você pode pensar que seu tamanho é medido pelo que alcança. O sufismo redefine essa medida. Tamanho é a capacidade de sentir a conexão com o todo. Não é acumular experiências, mas penetrar nelas com profundidade. Essa percepção quebra a lógica comum. Você não cresce para se tornar infinito, você se reconhece como infinito aqui e agora. Existe um ensinamento oculto no sufismo. O infinito não é vasto como pensamos, ele é íntimo, não está distante, mas dentro de cada respiração. Essa compreensão transforma a relação com o próprio ser. Ela não é um estado a alcançar no futuro, mas um reconhecimento presente. Isso muda tudo. Você não precisa procurar mais longe, apenas voltar a si. A experiência do sufismo é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Simples porque pode nascer de um olhar silencioso. Revolucionária porque muda a estrutura inteira da percepção. Rumi dizia que, quando o coração desperta, a realidade muda. Esse despertar é uma transmutação. A sensação de ser pequeno se dissolve e se torna a percepção viva do infinito. Você pode imaginar que o despertar espiritual é uma meta distante, mas o sufismo revela que ele está sempre acontecendo, mesmo que você não perceba. Ele não é uma conquista, é uma lembrança que pode surgir num instante. Essa lembrança é uma força silenciosa que transforma o próprio sentido de viver. É como se a vida inteira fosse um convite para acordar. No sufismo, o silêncio não é ausência, mas presença máxima. É o espaço onde o infinito se revela. Muitas pessoas buscam respostas em palavras, mas a essência do caminho está no silêncio que existe entre elas. Esse silêncio não é vazio, é plenitude, a percepção direta de que não existe separação. Essa é a sabedoria que Rumi deixou como legado. E aqui está algo para sentir profundamente. A sensação de ser pequeno pode ser a maior oportunidade da sua vida. Não porque seja um obstáculo, mas porque ela é a porta para reconhecer o seu verdadeiro tamanho. O sufismo nos convida a mudar o olhar, não buscar a grandeza como algo distante, mas perceber que ela sempre foi a sua natureza. E assim, o véu se afina e o coração percebe que não caminhou até aqui por acaso. O deserto, que parecia vazio agora, floresce com sentidos que só o silêncio revela. O eco das palavras de Rumi permanece não como um ensinamento distante, mas como uma respiração interna, um sussurro que atravessa o tempo. A dor não foi castigo, foi convite. O vazio não foi ausência, foi espaço sagrado. Cada momento dessa jornada foi uma dança entre o visível e o invisível. E agora, diante desse instante, a alma percebe. Tudo é portal. Se a sua alma foi tocada, escreva nos comentários a chave desta jornada. Eu sou o vento que dança com o infinito. Que essas palavras não sejam apenas letras, mas selo vivo, um compromisso silencioso com a sua expansão. Comentar é como selar seu próprio rito, um compromisso vibracional com o chamado do coração. Se algo em você reconheceu este despertar, considere se inscrever neste espaço. Não como quem coleciona vídeos, mas como quem aceita entrar em um jardim secreto onde o amado sussurra sua presença. Cada novo encontro é uma pétala, um convite a beber do cálice da sabedoria sufi. Este jardim é seu, se permitir. E antes de seguir, receba um presente. Pratique por um instante o silêncio interno. Feche os olhos, respire profundamente e perceba o espaço que existe entre uma respiração e outra. Esse espaço é onde o sufismo vive. É onde o infinito encontra você. Volte a este exercício sempre que sentir a voz da mente puxando você para fora. O amado não se despede. Ele sorri no silêncio. Ele dança nas entrelinhas. Ele espera você no próximo instante em que perceber que não há caminho além do seu próprio coração.